Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, e agora eu gostaria de compartilhar com você um estudo sobre o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, encerrando com isso o estudo das cartas de Pedro aqui no canal. Eu ainda fico devendo, farei isso na sequência, um estudo introdutório sobre a primeira e a segunda carta de Pedro. A partir do título que eu dei para o estudo deste capítulo 3, você vai perceber algo bem interessante. O título que eu dei é Esperança do Futuro e Vigilância no Presente. A primeira palavra desse título, esperança, a esperança do futuro, que se soma à vigilância do presente, mas a esperança, ela é uma das características que têm sido atribuídas a Pedro como apóstolo. Nós temos João, conhecidamente o apóstolo do amor, Paulo, chamado por muitos de o apóstolo da graça, e da mesma forma Pedro tem sido identificado como o apóstolo da esperança. Essa sua segunda carta, terminando no capítulo 3 com esse ponto culminante, demonstra bem o porquê dessa identificação de Pedro como o apóstolo da esperança. Vamos ao esboço desse capítulo, tá bom? Que também vai servir como o esboço do nosso estudo. O esboço, assim como o texto bíblico, está na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio de podcast no seu agregador. Para esse estudo, assim como para os demais da segunda carta de Pedro, acabei não tendo tempo hábil de elaborar slides que normalmente têm acompanhado os nossos estudos bíblicos e outros estudos em geral aqui no Theo de Datas mais recentemente. Mas se você precisar de um recurso visual, e isso é muito válido, você pode simplesmente clicar na descrição do vídeo ou do podcast. Tá bom? 1. As duas cartas, a mensagem profética e a palavra apostólica, versos 1 e 2. Você vai notar que eu fui um pouco mais detalhista neste esboço aqui do que normalmente acaba sendo. Esse esboço está com 7 tópicos. Retomando então, 1. As duas cartas, a mensagem profética e a palavra apostólica, versos 1 e 2. 2. Os zombadores do tempo do fim, versos 3 e 4. 3. A terra que brotou da água será renovada pelo fogo, versos 5 a 7. 4. A paciência do Senhor e a oportunidade de salvação, versos 8 a 10. 5. O procedimento presente, versos 11 a 15a, 15 primeira parte. 6. Paulo pode ser difícil às vezes, mas é Escritura, verso 15b, 15 segunda parte e 16. Alerta e doxologia finais, ponto 7, para encerrar, versos 17 e 18. O verso-chave que eu identifico para esta passagem é: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Verso 11. 2 Pedro 3,11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Convido você à leitura do texto bíblico, então. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor vem, porém, ou melhor, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para sempre. Amém. Convido você a me acompanhar agora numa breve reflexão sobre o terceiro capítulo da segunda carta de Pedro. Um pai sempre quer que seus filhos conheçam a verdade e façam o que é certo. Pedro, como um irmão mais velho e dotado pelo próprio Senhor de um encargo muito significativo de pastoreio da igreja, está preocupado que seus irmãos entendam bem as profecias da antiga aliança e a mensagem apostólica que estabelece a nova aliança. É por isso que ele escreve não uma, mas 2 cartas e relembra isso à medida que esta segunda carta se encaminha para o seu final. Na época de Pedro, havia aqueles que zombavam da promessa da volta do Messias, como se ela estivesse demorando muito a se cumprir. Quantos fazem isso ainda hoje? Mas será que nós mesmos, ao vivermos de um modo que não corresponde com as palavras do Senhor e com as exortações dos seus apóstolos, não estamos, de certa maneira, fazendo o mesmo, zombando da sua vinda? A alusão à criação e ao dilúvio, embora Noé não seja citado, parece ter como mensagem implícita a preservação dos fiéis e a destruição dos zombadores, como foi nos dias de Noé. Aliás, não custa lembrar que Noé é expressamente citado no capítulo anterior, no capítulo 2. Aquilo que ocorreu por meio da água nos dias de Noé será realizado por meio do fogo do julgamento e da purificação no dia final. Haveria uma possível conexão entre o capítulo 3 da segunda carta e o capítulo 4 da primeira? Estaria Pedro afirmando que o fogo que servia como instrumento de juízo da parte do mundo e de purificação da igreja, lembre que os irmãos eram queimados vivos durante a perseguição oficial do Império Romano naquela época. Estaria Pedro afirmando que o fogo que servia como instrumento de juízo da parte do mundo e de purificação da igreja será usado pelo próprio Deus para juízo dos ímpios e purificação de toda a terra? É uma sugestão interessante e que posiciona essa ideia do fogo de forma muito contextual, então, neste capítulo aqui. Eu remeto você ao estudo sobre o capítulo 4 da primeira carta, vou deixar o link na descrição do vídeo e ele vai aparecer também na tela final. O fato é que a paciência do Senhor constitui para nós uma bênção. Os cristãos têm a oportunidade de acertar suas vidas. Os incrédulos têm a oportunidade de crer no Evangelho. Considerando que as coisas como conhecemos serão desfeitas e renovadas pelo fogo, que tipo de pessoas devemos ser? E sobre esse aspecto mais escatológico dessa carta, e especialmente desse capítulo, eu não quero me aprofundar aqui intencionalmente, tá bom? Veja que a reflexão ela está muito centrada
no aspecto moral e da vigilância moral, embora esteja radicada nessa esperança do futuro. No segundo semestre de 2023, eu já tenho programado uma live com o meu amigo Alexandre Fernandes, figurinha carimbada aqui do canal, e nós vamos conversar sobre escatologia física e escatologia bíblica. O que a física tem a dizer a respeito dos dias do fim, a física contemporânea, e como isso pode ser relacionado com a escatologia bíblica, tá bom? É um tema conexo, por isso eu estou fazendo o anúncio aqui. Em breve você deve acompanhar notícias sobre isso e a divulgação disso aqui no Theo de Datas, tá bom? Provavelmente eu vou aproveitar para compartilhar aqui no canal também nesse segundo semestre algum conteúdo de escatologia que eu tenho pronto já há algum tempo, alguns estudos, visões panorâmicas, ou uma visão panorâmica sobre os aspectos da escatologia. Provavelmente eu vou ter que dividir isso em 2, se não 3 vídeos ou episódios de podcast, mas com essa conexão com o capítulo 3 da segunda carta de Pedro e com essa live com o Alexandre, eu vou também colocar na pauta de produção aqui do canal esse conteúdo específico sobre escatologia também, tá bom? Agora, focando então no aspecto moral, vou retomar o nosso estudo, a nossa reflexão de onde eu parei para fazer esse breve disclaimer. Considerando que as coisas como as conhecemos serão desfeitas e renovadas pelo fogo, que tipo de pessoas devemos ser? A aparente demora do Senhor não deve ter qualquer implicação negativa sobre nós. Pelo contrário, se por um lado o dia de sua vinda está sob uma espécie de reserva intelectual, não nos compete saber. Por outro, a iminência daquele mesmo dia nos indica um dever de vigilância moral. Precisamos estar sempre prontos. A melhor forma de expressarmos gratidão ao Senhor por sua paciência é santificando a nós mesmos. Grave isso, por favor. Essa aqui é uma chave para nós compreendermos a escatologia bíblica. Uma reserva intelectual a respeito do dia. Não nos compete saber. Mas, ao mesmo tempo, um dever de vigilância moral em razão da iminência daquele dia. Devemos estar sempre prontos. Não nos compete saber do ponto de vista intelectual. Devemos estar sempre prontos do ponto de vista moral. Vou repetir. A melhor forma de expressarmos gratidão ao Senhor por sua paciência, a melhor forma de expressarmos gratidão ao Senhor por sua paciência é santificando a nós mesmos. Paulo pode ter algumas coisas difíceis de entender, como se o próprio Pedro também não tivesse. Lembre de algumas coisas que ele fala no capítulo 2 e até mesmo aqui neste capítulo 3. Mas a alusão que Pedro faz a Paulo no final da carta, além de inesperada, aparece de uma hora para outra, é importante essa alusão, embora inesperada, é importante por 2 motivos. Primeiro, apresenta um aval para as cartas de Paulo como escritura, e depois demonstra que a paciência de Deus era um assunto comum a ambos os apóstolos. Talvez Pedro esteja fazendo alusão aqui especialmente a Romanos 2,4, com aquela afirmação de que é a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Para encerrar, a título de aplicação, eu proponho as seguintes perguntas, ou melhor, eu peço que você faça, eu sugiro que você faça para você mesmo as seguintes perguntas. O que em minha vida precisa ser ajustado à graça e à paciência divinas? Onde eu tenho sido negligente e onde preciso de arrependimento, de maneira a expressar a vigilância moral de quem tem a sua esperança na volta do Senhor? O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? Você pode compartilhar isso com alguém? Eu espero que este vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Eu agradeço a sua atenção até aqui. E se foi esse o caso, se você foi tanto instruído quanto edificado com essa meditação, quem sabe com os demais estudos da segunda e também da primeira carta de Pedro, assim como com todo o conteúdo de estudo bíblico aqui do Theo de Datas, eu peço que você, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Mas eu peço que você também compartilhe este conteúdo, compartilhe o canal com aquele seu amigo que você sabe que pode ser edificado por esses conteúdos.
Peço também que você deixe seu like no vídeo, caso você ainda não tenha deixado, e que você deixe seu comentário, isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Ah, e claro, caso você ainda não acompanhe o Teodidatos no formato de podcast também, o link está na descrição do vídeo, você é muito bem-vindo a acompanhar neste formato também. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.